Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. No vídeo de hoje nós vamos criar um ícone que pode ser utilizado aí no seu jogo como ícone de algum objeto ou até mesmo pode servir como aqueles botões touchscreen que você precisa colocar ali na HUD do seu game. Bom, primeira coisa, nós vamos começar aqui com um esboço. Vamos fazer o esboço do nosso elemento. Deixa eu vir aqui, voltar, porque às vezes ele trava a mesa digitalizadora e tem que ficar voltando ali. Vou pegar aqui um pincel suave em 100%. Pincel suave não, desse pincel redondo aqui. Olha, eu vou pegar um pincel mais quadrado, que eu gosto mais de trabalhar com isso. Geralmente eu utilizo os pincéis básicos do Photoshop. Eu não costumo utilizar aqueles pincéis com configurações mais avançadas, não. Bom, basicamente, o ícone que eu vou fazer aqui, que nós vamos fazer, vai ser uma bolinha e dentro dele vai ter como se fosse uma espadinha. Um tipo de ícone bem comum em alguns jogos, principalmente RPGs, etc. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser essa base do ícone. Então vou criar aqui uma nova camada. Vou pegar essa ferramenta de seleção em elipse e vamos fazer uma seleção aqui. Segurando o Shift, você clica e arrasta, você consegue um círculo perfeito. Vou pegar agora o balde de tinta e vou colocar uma cor cinza. Vou preencher essa minha área aqui. Ok. Ctrl D. E agora eu vou criar uma nova camada onde eu vou fazer o esboço dessa minha espada. Então peguei aqui a cor preta. Então está nessa configuração 100% aqui, com a opção de opacidade dinâmica e espessura dinâmica. Lembrando, essas duas opções que temos aqui só funcionam se você estiver utilizando uma mesa digitalizadora. E agora eu vou fazer o esboço aqui do meu asset. Eu vou ter primeiro uma borda aqui. Eu já vou fazer ela de uma vez para visualizar melhor esse meu ícone. E aqui dentro eu vou ter a espada meio que saindo um pouco aqui para fora. Então eu vou fazer primeiro aqui uma linha. Então você clica aqui, segura Shift, clica aqui. Então vai ser percorrendo essa linha que eu vou fazer a minha espada. Nessa parte que eu estou fazendo aqui, é basicamente 1/3 vai ser a área da empunhadura e aqui vai ser a área daquela bolinha que fica na ponta da espada, que serve para a espada não fugir da sua mão. Aqui vai ser a ponta dela, eu vou pegar mais ou menos aqui. Vou fazer ela um pouquinho mais grossa. Como se trata de um ícone, esse elemento acaba sendo um pouco mais lúdico. Então, por exemplo, uma espada, geralmente você não faz uma espada dessa forma, com a lâmina tão grossa e tão pequena como essa daqui. Mas como se trata de um ícone, geralmente os ícones costumam ter uma representação mais lúdica dos elementos. Até mesmo porque você precisa fazer com que esse ícone seja perceptível. Se eu fizesse uma espada aqui mais fininha, por exemplo, não ficaria tão interessante, porque o espaço dessa área arredondada ficaria muito grande. Então o ícone você pode fazer meio que num estilo cartoon, vamos dizer assim, algo mais lúdico, para ficar mais interessante. Estou achando essa área aqui saindo muito para fora, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta Lasso Tool, vou selecionar aqui a minha espada,
evitando selecionar esse círculo que eu fiz aqui. Podia até ter feito separado para ficar mais fácil qualquer tipo de edição. Essa parte de baixo estava muito para fora, enquanto a parte de cima estava muito para dentro. Então eu vou fazer com que ela fique mais organizada. Vou apertar Ctrl T. Vou dar uma redimensionada aqui nesse elemento para ele ficar assim e vou ajustar o ângulo aqui. Aperta Enter e Ctrl D para desfazer a seleção. Então aqui eu tenho basicamente o meu esboço do objeto que eu quero fazer. Então ok. Agora eu vou começar a pintar esses elementos separadamente. Posso pintar essa área aqui interna. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para uma camada abaixo dessa camada aqui. Vou criar uma nova camada e vou pegar a ferramenta de seleção em elipse. Então vamos selecionar aqui e colocar mais ou menos onde seria esta posição dessa parte aqui, desse círculo, bem no meio. Vou pegar aqui, clicar nessa caixinha aqui de cor e com conta-gotas eu vou pegar esta cor, só que eu vou deixar ela um tom mais claro, um pouquinho mais claro. Melhor, eu vou fazer ela um pouco mais escura porque eu vou precisar fazer a espada um pouco mais claro do que o normal. Então vamos pintar aqui dentro, só para separar essa área. Se eu quiser colocar exatamente no centro, o que eu posso fazer? O que geralmente eu faço? Eu posso vir aqui nessa camada, desse círculo maior, apertar Ctrl T. Apertando Ctrl T, eu tenho esse centro aqui, essa área central da minha imagem. Então eu venho aqui na régua, que tem aqui no Photoshop. Se ela não estiver visível, você vem em View, Show, e você coloca, ou melhor, você só vem aqui em Rulers. Nem precisa ir lá em Show. Coloca aqui, quando você arrasta, chega próximo, ele já coloca bem alinhado. E puxa uma outra linha guia aqui. Aperta Enter. Agora eu venho aqui nessa outra, que é essa menorzinha. Ctrl T. E vou colocar ela na interseção aqui dessas duas linhas. Que é bem aqui, ó. Aperto Enter e está posicionado no local correto. Agora eu vou fazer a pintura da base dessa minha espada. Eu vou tirar essas linhas aqui, porque senão elas vão me atrapalhar quando eu estiver pintando. Eu vou fazer meio que a silhueta dessa minha espada. Eu posso fazer com a ferramenta de seleção, pegar, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, Poligonal Lasso Tool. Eu vou até fazer com ela para você ter uma noção. Começar com ela e depois a gente faz alguns outros detalhes com outras ferramentas. Então pego aqui, vou selecionando, vou pegar até nesse ponto aqui, dessa forma. Vou pegar o balde de tinta, vamos selecionar essa cor aqui de fora e vamos colocar um tom mais claro agora. Estou trabalhando tudo em tons de cinza. Tem até um vídeo tutorial que eu falei um pouco sobre essa técnica de você trabalhar em escala de cinza e depois trabalhar as cores. Então vai ser basicamente isso que eu vou fazer aqui. Trabalhar tudo na escala de cinza e depois aplicar as cores. Aqui eu vou colocar, ainda com essa ferramenta, vou fazer aqui essa proteção. Eu não sei o nome dessa peça, da espada, mas enfim. Não precisa ficar tão certinho assim. Tudo vai depender também da resolução que você quer. Aqui eu preenchi
Só que olha só, ficou esse pedacinho aqui sem preencher. Então o que eu faço? Eu pego aqui o meu pincel. Vou tirar aqui a opacidade e espessura dinâmica, porque eu quero uma cor mais sólida. Aqui no meu ele está no overlay. Então vou colocar aqui no normal. Beleza. Ctrl D para desfazer a seleção. Vamos ver ali o nosso esboço. Nós temos um círculo aqui. Isso aqui eu vou fazer de uma forma bem simples, que vai ser pegar um pincel circular, colocar aqui do tamanho que eu quero. Vamos ajustar aqui o posicionamento e apertar ali e já foi colocado. Então aqui eu tenho a base da minha pintura. Então agora todo o restante eu posso fazer utilizando essas camadas aqui. Só que aqui ainda eu vou trabalhar um pouquinho, porque eu não quero que algumas partes fiquem tão retinhas. Então eu vou pegar aqui a minha borracha, vou até fazer uma cópia desse elemento, dessa camada, para que eu use a cópia dela e não a original. Então vou ocultar o original e vou trabalhar na cópia, porque caso der alguma coisa errada, pelo menos eu tenho essa máscara aqui pronta. Eu vou fazer como se fosse uns arredondados aqui, como se tivesse umas cordas amarradas ou algo do tipo, como se fosse couro nessa região. É como o couro está enrolado, ele dá mais ou menos esse formato aqui. A gente pode também, se quiser, né, e se for conveniente para a situação, colocar aqui como se fossem uns quebradinhos aqui, um desgaste, mas é como eu disse, vai depender da situação. Suponho que foi um ícone para mostrar que o personagem achou uma espada nova, então não é interessante você colocar isso. Aqui eu vou deixar meio arredondada essas pontas, com um desgaste também. Quebrar aqui essa ponta, já que eu estou fazendo algo mais rústico, mais envelhecido. Uma espada mais gasta, então a gente trabalha ali também. Então, ok. Agora eu vou começar a pintar em tons de cinza as sombras, os efeitos de sombra e luz desse elemento. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar essa opção aqui em Lock. Eu vou ativar essa opção aqui que tem esse quadriculado, que é para poder travar os pixels transparentes. Então assim que eu pintar agora, vou pegar aqui uma cor qualquer só para você ver, ele vai pintar somente onde tem imagens. Onde está transparente, ele não vai pintar. Vou pegar aqui um pincel mais quadrado. Ativar aqui a espessura dinâmica e também a opacidade dinâmica, para poder fazer uns traçados de alguns pequenos detalhes que eu preciso aqui. Só para poder definir mesmo, só como se fosse uma line art. Bem simples. Eu vou fazer aqui, vou colocar uma bolinha que vai ser como se fosse uma pedrinha. Esse pincel aqui está com textura, então vou selecionar outro. Eu não quero utilizar essa textura dele. Então aqui, na verdade eu vou tirar essa parte. Vou deixar só essa pedrinha mesmo aqui dentro. Essa parte eu vou fazer reta.
E aqui tem a área onde tem o couro. Então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso. Então vai ser basicamente assim. Liga aqui. E esse outro nessa direção assim. Aqui vai ser arredondado. Aqui pode ser tanto uma esfera quanto um círculo apenas. Eu vou fazer como se fosse uma esfera mesmo. E aqui eu vou fazer um trabalho aqui, uma arte mais elaborada. Para dar a impressão que esse é um objeto bem trabalhado. Então aqui a região da pedra incrustada. Estou fazendo aqui bem fininho, um traço bem suave para não ficar tão marcado. E aqui agora eu vou fazer onde seria a divisão aqui da lâmina, que a lâmina ela tem como se fosse um losango, quando você vê meio que cortado, como se fosse essa parte aqui mais grossa e aqui vai afinando. Então fica mais ou menos essa divisão aqui para a gente definir o volume nessa área. Aqui dentro da espada a gente pode fazer alguns desenhos também dentro dessa proteção aqui. Pode ser mais simples ou então mais bem trabalhado. Mas é importante você manter um estilo, tanto do estilo do seu game, quanto no estilo do elemento todo. Então, por exemplo, aqui, eu vou corrigir uma área ali, porque essa peça aqui da espada, ela tá mais linear, enquanto que essa área aqui está muito arredondada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esses elementos, eu vou mantê-los, só que eu vou mudar o estilo para ficar um pouco mais coerente, porque senão vai ficar uma área muito arredondada, outra área mais quadrada, então não fica tão interessante. Então, aqui eu vou colocar reto. A pedra, que era um círculo, uma esfera, agora vai ser como se fosse um quadradinho, pequeno cristal. E aqui eu também preciso resolver essa situação. Então eu vou fazer aqui reto aqui, até metade da pedra preciosa da espada. Então, assim. Fazendo algo bem simples mesmo, porque até pela questão do tempo, para não demorar muito, porque os últimos tutoriais estão demorando bastante, porque são temas que, infelizmente, não tem como abordar muito rápido. Mas, na medida do possível, a gente tenta agilizar um pouco. Marcar um pouco mais forte agora essas divisões, essas linhas aqui. Não precisa ser muito forte, mas é bom ter uma clareza do que a gente está fazendo. Bom, agora eu vou tirar essa espessura dinâmica. Vou deixar aqui somente a opacidade dinâmica, só que agora eu vou diminuir a opacidade. Colocar uns 30 e vou pegar a cor preta. Porque
que agora eu vou trabalhar com mais intensidade nas sombras. Bom, aqui nessa área eu já vou pintar um pouco mais escuro, porque é a área do couro. Então o couro geralmente é um pouco mais escuro, geralmente puxado para o marrom. Vou fazer mais ou menos aqui também o volume dessa esfera. Vou colocar um pouco de sombra aqui também, debaixo dessa área. Fazer uns riscos aqui, como se fossem o volume cilíndrico para empunhadura. Estou trabalhando aqui de longe ainda, depois a gente vai aproximando e fazendo detalhes. Aqui nessa área da espada, nessa parte de baixo, pego um pouco mais de sombra, eu vou pintar essa área. Ficou um pouco marcado ali, não era para ficar, mas enfim, não tem problema. Nessa parte de cima eu vou fazer uns riscos como se fossem sombras para poder fazer o efeito do reflexo. Fazer um pouco aqui embaixo também, apesar que essa parte é uma área mais escura. E aqui, fazer a sombra do cristal também. Sombra projetada dessa parte. Beleza, agora eu vou dar um pouco mais de zoom e vou começar a trabalhar em algumas áreas mais específicas. Começar pelas áreas que vai ter umas sombras mais intensas, como por exemplo essa área, que fica bem abaixo dessa parte aqui da espada. Eu geralmente não faço sombras tão suaves, eu costumo deixar com esse efeito como se fosse uma pincelada mesmo, de pincel e tinta. Então costuma ficar com essas marcas aqui. Às vezes eu corrijo, às vezes não, vai depender muito. Aqui no caso eu não vou corrigir. Até pela questão do tempo também. Só que dependendo do seu estilo, você pode ou não deixar algo mais suavizado. Aqui também eu vou ter uma área de sombras. Devido ao volume do
dessa parte da espada. Essa área aqui mais interna desse baixo relevo aqui eu também tenho que fazer um pouco mais escuro. É importante que essas linhas que foram desenhadas aqui, elas meio que sumam. Elas devem desaparecer porque a única divisão que deve existir é de sombra e luz. Quando você observa um objeto, uma pintura, seja uma pintura digital ou numa pintura tradicional com tinta, você geralmente não percebe divisões por linhas. Você percebe as divisões das partes, o volume, através da diferença de luz e sombra. Então, por isso que essas linhas têm que ser bem suaves para depois você conseguir desaparecer com elas. Só em alguns casos que você tem uma percepção maior, porque às vezes você tem uma área que tem um vinco, por exemplo, uma fissura, aí você tem que fazer um pouco mais escuro, até porque é uma área que tem mais sombra, né? Que é mais profunda, então tem mais sombra. Colocar um pouco de sombra aqui também, nessas regiões aqui, que seria a área mais que recebe luz, para simular o reflexo, o brilho do metal. Fazer aqui essa parte do cristal. Aqui a gente tem uma área bem escura, uma área um pouco mais de sombra. Então a gente tem que trabalhar aqui as diferenças tonais. Aqui um pouco de sombra. Sombra projetada dessa pedra. Aqui a gente tem uma divisão, como se fosse uma queda para a direita. Interessante de utilizar esse pincel aqui, sem suavizar tanto, é que dá uma impressão maior de desgaste. E como eu estou fazendo essa espada com tom de desgaste, de espada mais envelhecida, fica bem interessante utilizar esse tipo de pincel. Agora eu vou fazer uma área bem mais escura, como se fosse uma linha mais escura ao redor dessa pedra, porque como ela está cravada, ela tem como se fosse um furo, uma frestinha entre a parte de metal e a parte que é a pedra. Então eu vou fazer aqui essa pequena fresta. A gente encontra essa fresta aqui também nessas divisões aqui do couro. Então vamos fazer ela aqui também. Vamos fazer aqui nessas áreas também, que vai ter essa pequena fresta.
Pra gente deixar bem demarcado aqui. Lembrando que a gente não desenha simplesmente linhas, você tem que meio que fazer as linhas, porém com uma certa sombra. Então eu faço a linha, porém você tem que suavizar elas, pintando um pouco mais aqui nessas laterais. Pintar aqui essa área mais escura aqui na pedra, na pedra preciosa. E vamos agora trabalhar um pouco na sombra da esfera. Eu estou deixando uma área aqui de baixo, tanto essa área de brilho quanto essa área aqui embaixo, eu estou deixando ela mais clara, porque é como se fosse o reflexo que vem do chão. A luz bate no chão e volta aqui para cima novamente. Então eu estou deixando aquela areazinha ali, mais clara. Beleza. Trabalhar agora as sombras da lâmina. A lâmina, como ela geralmente é cromada, um metal mais polido, você tem um contraste maior. Aqui eu não estou utilizando nenhuma referência para textura, mas dependendo do que você estiver fazendo, talvez seja interessante você buscar alguma referência, alguma imagem, por exemplo, de uma espada ou de alguma coisa que seja de metal polido, para você ver como que funciona as cores de objetos que têm esse tipo de material. Aqui eu estou fazendo meio que no intuitivo mesmo, sem referência, sem nada. Mas é interessante você utilizar referências para tentar fazer a coisa o mais correta possível. Então pode ser que aqui não seja exatamente como fosse na vida real. Mas aqui o que importa é a técnica, a base técnica. Agora, que já temos sombras, pelo menos da espada, prontas, começar a trabalhar um pouco na iluminação. Então vou pegar aqui a cor branca e trabalhar as áreas claras, as áreas de brilho. Então, deixa eu diminuir aqui. Começar primeiro pela lâmina. Então, colocar bastante branco aqui para ter um contraste bem forte. Para mostrar mesmo que isso é um metal polido. Base já está pronta. Vamos trabalhar um pouco aqui nessa região. Depois talvez a gente volte mais na lâmina.
Nessa pedra tem que ter bastante brilho. Depois eu vou voltar ali para fazer. Lembrando, você quer aprender a criar arte para games 2D? Você pode se matricular no nosso curso Game Art 2D, que eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer um pouco mais. No curso é abordado diversas técnicas que são bem úteis para profissionais, artistas ou quem pretende ser artista de jogos 2D. E até mesmo para quem for ser um artista de jogos 3D, é um curso interessante porque você acaba tendo uma base bem interessante sobre desenho, pintura digital, etc. Sem contar que hoje um artista de games ele precisa ser bom não só no 3D, mas também no 2D. E vice-versa, né? Então, se você quer seguir essa carreira de arte para games, é interessante você aprender. Às vezes a gente fica muito preso em tutoriais. Tutorial é interessante, não vou dizer que não é. Até porque senão eu nem estava fazendo. Só que o curso te dá uma visão bem ampla, que muitas vezes o tutorial não dá para fazer. Por exemplo, se isso aqui fosse um curso, e esse conteúdo fosse o conteúdo de um curso, eu estaria fazendo com mais cautela, com mais tempo e dando uma explicação mais aprofundada. Mas como é um tutorial, a gente acaba tendo que ir para a prática direto, sem passar por uma abordagem teórica, que também é importante, mas que é possível fazer num curso até por ter mais tempo. Vou fazer aqui embaixo aqui essa contraluz, que é a luz que bate no chão e depois vem aqui para cima. Para cima não, aqui para essa região, né? Às vezes confundo até o que eu estou falando aqui, mas enfim. Aqui tem que ter também, que é essa contraluz. Fazer aqui na lâmina também. Diminuir aqui o zoom para ver como que está ficando. É sempre bom a gente tirar o zoom para dar uma observada. Aqui talvez eu faria menos riscos aqui na lâmina. Acho que ficou demais, ficou parecendo meio que parecendo uma zebra, sei lá. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, 38 minutos. Então temos um tempinho ainda. Vou intensificar o brilho aqui da lâmina. E vou fazer uns highlights aqui também. Peguei aqui ativei a espessura dinâmica e vou fazer um highlight aqui na divisão da lâmina, aquela linha que eu tinha feito aqui anteriormente. O ideal seria fazer retinho, mas eu não vou me preocupar em fazer certinho não. Então, assim já tá bom. Vamos fazer highlights aqui também nessas regiões. Aqui é importante, nessa pedrinha. Highlight é muito importante na sua pintura digital porque ela consegue
como diz, intensificar bastante o efeito de luz e sombra da sua imagem. Então você consegue levar ela para um nível bem interessante. Vou aumentar aqui a opacidade para eu pintar uma carga maior de cor de uma única vez. Aqui, como se trata de couro, eu vou fazer como se fosse uns pontinhos aqui. Um highlight com ponte. Poderia ser um pincel de textura também, seria até mais prático. Mas eu vou fazer dessa forma, não vou configurar um pincel só para fazer isso não. Até porque é algo bem simples, que dá para fazer com um pincel básico mesmo. É interessante que o highlight, sempre que você faça ele, você pense na textura. Se fosse um objeto de pedra, por exemplo, eu faria essas linhas aqui bem tremidas para mostrar que é um highlight de um objeto irregular. Pintar aqui os brilhos dessa região. Vou diminuir aqui para 30 novamente. Acabei esquecendo dessa área, dessa esfera. Então vamos fazer ela aqui. Vou intensificar também essa divisão aqui. Só aquilo. Intensificar essa daqui também para dar um contraste maior. Vamos fazer aqui, pintar um pouquinho de sombra nessa área. Beleza. Agora, eu vou pintar sombras e luzes desse plano de fundo. Então, tem essa imagem aqui. Então, eu vou pegar aqui essa camada, vou ativar vou travar essa área transparente e vou pintar essa região. Primeiro, eu vou pintar como se fosse uma esfera. Se eu quiser, eu posso até ocultar a minha espada só para visualizar melhor. Eu não vou fazer tantos detalhes nessa área, até porque é um elemento secundário. Ele é só meio que um plano de fundo mesmo. Não tem necessidade de muitos detalhes. Fazer aqui a área de brilho também, importante. 20%.
Pegar aqui essa bordinha, fazer um pouco mais escuro. Dessa forma aqui. Colocar aqui a nossa espada e eu vou pintar. Eu vou intensificar um pouco mais esse brilho aqui. E agora eu vou pintar como se fosse uma sombra. Ou melhor, eu vou fazer essa sombra depois. Vou fazer primeiro essa outra parte, que é essa borda externa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desgaste também, igual eu fiz ali na espada. Bem desgastado, inclusive. Beleza. Agora eu vou ativar aqui travar a transparência. E vamos lá pintar. Começando com o preto. E depois vamos mudando de cor. Eu vou primeiro... Ou melhor, vou fazer assim, como se fosse plano mesmo essa área. Vamos pintar aqui uma sombra, que é a sombra da própria espada. Vou pintar meio que aleatório aqui. Eu ia fazer uma coisa diferente, dar uma espécie de volume para esse elemento, para essa parte aqui desse objeto, mas eu resolvi não fazer para não perder muito tempo. Então eu vou meio que pintar aqui aleatoriamente algumas sombras para dar a impressão aqui de gasto. Até porque a gente ainda precisa inserir cores nessa imagem. Beleza, agora eu vou fazer uma sombra aqui por cima disso tudo, uma sombra da espada. Então vou criar uma camada e vou na camada dessa borda externa, eu vou apertar, segurar Ctrl e vou clicar aqui nessa thumbnail, nesse quadradinho aqui desse objeto. Com o pincel preto ainda, eu vou pintar aqui a sombra da espada. Só que lembrando, essa área central, ela é uma esfera, então tem que ser uma sombra projetada em cima de uma esfera. Então ela vai fazer mais ou menos este arco aqui. Então, ele faz como se fosse um pequeno arco aqui na sombra. Eu acho que está dando para ver aí mais ou menos. Fazer a sombra aqui da empunhadura também. E a sombra aqui em cima dessa área. Essa sombra é importante para destacar a espada do fundo. É como se fosse um escudo no caso. Pode intensificar algumas sombras aqui também. Aproveitar essa mesma camada. Beleza. Então aqui já está bom. Agora vem a parte de fazer a pintura propriamente dita. Inserir as cores. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas camadas aqui. Vou duplicar essas camadas. Então duplicate layer. E vou juntar todas elas. Então merge layer. Então finalizei aqui. Vou ocultar as demais, que são as originais. Então ficou tudo aqui numa única camada. Vou selecionar ela, segurando o Ctrl e clicando aqui no quadradinho.
e vou criar uma camada, e nessa camada vai ser a minha camada de cores. Então vamos lá. Aqui esse fundo, eu vou colocar meio amarronzado, então vou pegar aqui o marrom, vou ativar aqui a camada Color, e vamos ver aqui. Vamos fazer testes. Pegar aqui o pincel mais suave e vamos aplicar aqui algumas cores. Vai ser como se fosse um bronze. Por enquanto uma cor bem fraquinha ainda. Deixa eu aumentar a opacidade para pintar mais rápido essa cor. Aqui na pedrinha, eu vou colocar talvez um verde, vamos testar aqui. Vai ser esse verde mesmo. Coloquei esse mesmo verde nessa pedrinha central. E pegar um azul bem claro para colocar aqui na região da lâmina. Puxei ele mais para o branco, porque eu não quero tanto a cor dele. Deixar bem fraquinho mesmo. Só para dizer que tem uma cor ali. Pegar um marrom também, novamente, pintar aqui essa área do couro. Eu vou pegar um marrom mais claro, quase um bege, e pintar aqui essa área do couro. Talvez eu possa inserir também outras cores aqui. Deixa eu tentar meio que um alaranjado aqui nesse fundo. Eu estou utilizando o pincel mais suave para eu ter um controle maior, tanto pincel suave quanto com opacidade dinâmica, para ele não ficar com marcações por cima. Deixar com que as marcações sejam apenas dos pincéis da tonalidade. Passar um pouco mais aqui nessas áreas de sombras. Para deixar um pouco mais dessa cor na área sombreada. Beleza. Agora eu vou começar a fazer o restante através de camadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa opção que são as camadas de ajuste. Vamos vir aqui na opção Color Balance. Em Shadow, eu vou puxar um pouco para o azul. Em Highlight, vou colocar amarelo, talvez um pouco de vermelho.
Midtones, vamos ver aqui. Vou puxar um pouco para o azul aqui no Midtones. Se quiser também pode ajustar brilho e contraste. Vamos ver aqui, brilho e contraste. Diminuir um pouco o brilho, aumentar um pouco o contraste. E assim a gente vai fazendo alguns ajustes. Vamos vir aqui no Hue Saturation e ver se a gente encontra uma configuração que fique interessante aqui para o nosso objeto. Não, nenhuma vai ser interessante. Vamos ver aqui um antes e depois. Aqui no preto e branco. E aqui com as cores bem suaves, mas tem algumas cores. Vou adicionar outro Color Balance. E vou colocar um pouco mais de azul nas sombras. Um pouco de ciano também. E nos highlights. Highlight eu vou deixar normal mesmo. Beleza. Aqui eu esqueci de fazer essas camadas com a seleção. Vamos selecionar aqui novamente. Criar uma nova camada e agora eu vou colocar a opção Overlay nessa camada, do modo de mesclagem. Pegar aqui o amarelo e vou pintar algumas sobreposições aqui amareladas. Então, vou pintar aqui nessa área aqui dessa pedrinha. Para dar uma tonalizada aqui na nossa pintura. Como se fosse um brilho amarelado. Dá a impressão como se tivesse uma tocha iluminando esse objeto. Vou criar uma nova camada também no Overlay. Vou pegar agora a cor branca e vou pintar aqui bem de pouquinho aqui em cima da espada, que ele vai dar uma intensificada aqui nas áreas claras da espada, nas áreas de brilho. Fazer um pouco aqui nessa pedrinha também. E aqui agora é só você ir fazendo os ajustes que você acha interessante. Se quiser inserir mais cores através das camadas, trabalhando ali camadas de cores, igual a gente fez aqui. Ou então fazendo ajustes nesses ajustes que nós temos aqui. As camadas de ajustes. Mas enfim, basicamente a técnica é essa. Você faz uma base monocromática, igual vimos no tutorial anterior. E depois você vai trabalhando ali por cima. Então aqui já foi abordado diversas técnicas que você pode utilizar para fazer os seus ícones. Depois você pode salvar com fundo transparente, PNG, no tamanho desejado. E é lógico que se for um ícone pequeno você não precisa salvar nesse tamanho enorme. É interessante que você salve a sua imagem, exporte a sua imagem de preferência para que ela fique no tamanho que vai ser utilizada dentro do jogo. Que ela não fique nem pequena demais e nem grande demais. Aqui, se eu tivesse com mais tempo, eu iria trabalhar um pouco mais
as cores ou algumas variações de cores. Iria trabalhar um pouco mais dos highlights, principalmente desse fundo aqui, desse escudo. Mas eu não quero fazer nada, nenhum vídeo muito grande, então vou finalizar por aqui. Aqui já foi o suficiente, já foi abordado tudo que é necessário aí para você fazer os seus ícones, os ícones do seu game. E lembrando, matricule-se no nosso curso Game Art 2D, vou deixar o link na descrição, que é um curso focado em criação de artes para jogos 2D. Um curso bem interessante, feito com bastante carinho, para que qualquer pessoa, mesmo iniciante, consiga desenvolver desde o básico as habilidades necessárias, os conhecimentos necessários para produzir artes para games. E lembrando, mesmo que você pretenda ou trabalhe com jogos 3D, é importante você ter uma base do 2D, até mesmo para você trabalhar com a parte 2D que existe dentro de um jogo 3D. Com os ícones, as ilustrações que ficam dentro do game, tudo são arte 2D, independente se o seu jogo é 3D ou não. Então, nesse curso você vai aprender muitas coisas que são úteis até mesmo para jogos 3D. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. E lembrando, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que também tenham interesse nesse tipo de assunto. É isso aí e até a próxima.